Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Nesse recolhimento sobre ter uma família na igreja, já consideramos o primeiro aspecto como ter uma família cristã, ou seja, que nossa família seja realmente uma família em que se vive os valores cristãos, que seja uma pequena igreja doméstica. Também já consideramos o segundo aspecto, a de compreender que a igreja é nossa família, estamos em casa, no lar dos filhos de Deus, e somos irmãos entre nós, somos também irmãos dos santos, pertencemos a uma sagrada família. E nessa segunda parte do recolhimento, nós iremos considerar que podemos ter uma família dentro da igreja. Como dizíamos, a igreja é família de famílias, tanto porque as nossas famílias cristãs fazem parte da grande família da igreja, mas porque também na igreja, há outras famílias espirituais que são uma partezinha dessa grande família da igreja. E essas famílias têm o seu carisma próprio, a sua espiritualidade, a sua forma de fazer apostolado, que enriquece a grande família da igreja. O Opus Dei é uma dessas partezinhas da igreja. São José Maria definia o Opus Dei assim, uma partezinha da igreja, que também é família. Aliás, é algo muito característico do Opus Dei ser família, como iremos considerar agora. Inclusive, eu tomei conhecimento, há um ano ou dois atrás, que o outro sacerdote do Opus Dei, quando percebia que um sacerdote diocesano poderia ter vocação ao Opus Dei, porque os sacerdotes diocesanos também podem ter vocação ao Opus Dei, para lhe questionar se queria ser da obra, formulava a seguinte pergunta: você quer fazer parte de uma família? E assim convidava para a pessoa pensar na sua vocação. E na família do Opus Dei é muito forte a paternidade espiritual de São José Maria e de todos os seus sucessores, os prelados da obra, que nós chamamos de padre, né? Significa pai em espanhol. Também é muito forte a fraternidade entre os fiéis da prelazia, que se consideram verdadeiramente irmãos. São José Maria dizia que havia laços até mais fortes que o do sangue. E por termos comemorado o aniversário da fundação do Opus Dei no dia 2 de outubro, há pouco tempo, há 2 dias, comemoramos 93 anos da sua fundação, e agora também no dia 6 de outubro nós vamos comemorar o aniversário da canonização de São José Maria. É que estamos aprofundando nessa segunda meditação do recolhimento, na realidade do Opus Dei como uma família dentro da igreja. E para ilustrar a paternidade de São José Maria, eu gostaria de iniciar um episódio significativo da sua vida, que aconteceu com poucas pessoas. Poucas pessoas na vida tiveram que enfrentar uma tarefa muito difícil de escolher o seu epitáfio para sua sepultura, para o seu túmulo. Como sabemos, o epitáfio é uma frase que, de certa forma, define o que foi a vida de uma pessoa. Você vai colocar sobre o túmulo, tem que ser algo que defina quem é aquela pessoa que está ali. No dia 4 de outubro, aliás,
hoje é 4 de outubro, de 57, ele estava conversando com um arquiteto, Jesus Cassapo, que é um fiel do Opus Dei, que residia e trabalhava na sede central, estava fazendo até uma reforma da sede central, que tinha sido comprada, e ele estava estudando várias soluções para uma cripta que haveria debaixo do oratório de Santa Maria da Paz, que hoje é a Igreja Prelatíssima. É muito normal que debaixo de algumas igrejas tenha um lugar que se coloca os túmulos. E comentou com o fundador que ali ia ficar o seu túmulo, né? Era uma conversa meio estranha, né? Diz, olha, teu túmulo vai ficar aí, como é normal que nas instituições se guarde o túmulo do fundador. E comentava que seria necessário escolher depois do epitáfio uma frase para colocar no túmulo. E São José Maria lhe disse: quando chegar esse momento, deveis agir com inteira liberdade. Mas ele dá uma sugestão: depois do meu nome e do sobrenome, só uma palavra com o título pecado, pecador. E logo a seguir uma súplica: orate pro eu, rezai por ele. Isso é tudo. Claro que o arquiteto fez uma cara feia, né? Colocar pecador no túmulo de São José Maria não dava, né? Então São José Maria, percebendo isso, acrescentou sorrindo: se quiser, pode acrescentar estas outras palavras: genuit filius et filias, que é gerou filhos e filhas, como os patriarcas, que tiveram muitos filhos. Claro, José Maria não teve filhos da carne, mas teve muitos filhos do Espírito. Assim se conclui a cena e não se volta mais a falar do assunto. Mas quando São José Maria falece, era necessário colocá-lo num túmulo. E foi a única vez que o Beato Álvaro, que foi sucessor de São José Maria, não obedeceu, né? Porque não ia colocar nem pecado, né? E nem gerou filhos e filhos, porque Dom Álvaro dizia que gerar é pouco, como colocou no mundo muitos filhos e filhos. Não, São José Maria fez muito mais que isso, e se colocou a seguinte frase, 2 palavras: El Padre, o Pai. Porque a paternidade vai muito além da geração. É necessário os cuidados de uma autêntica criação, atenções da educação, o desvelo pela formação, inumeráveis pormenores de fortaleza, de ternura, de afeto personalizado que um pai tem com cada um dos seus filhos. E tudo isso foi São José Maria. E Deus quis que a obra de Deus, como uma partezinha da igreja, assim como na igreja tem o Papa, que é o pai espiritual de todos nós, que no Opus Dei existisse o padre, que tivesse um ar de lar, que fosse uma família que tem um pai espiritual. Eu penso que todos nós, à medida que vamos conhecendo melhor o Opus Dei, vamos percebendo essa realidade. Uma vez uma moça até me disse: ah, padre, eu estou entendendo que o Opus Dei é uma família. Eu falei: com razão, é uma família mesmo. Não, o senhor não está entendendo, eu estou compreendendo que é a minha família. Ah, então você está dando um passo a mais, né? E hoje ela é do Opus Dei, né? Porque ela percebeu, é a minha família, eu faço parte dessa família. E São José Maria tinha uma paternidade muito especial, né? Tanto que o chamamos, né, de nosso Padre, ou seja, nosso Pai espiritual. E a partir de agora na meditação eu vou chamá-lo assim, porque para mim é tão esforço ficar falando São José Maria, porque eu sempre chamo ele de nosso Padre. Se alguma vez vai escapar São José Maria, porque também tem que falar dessa forma hoje em dia, né? Mas essa paternidade do nosso Padre é muito semelhante à paternidade de São Paulo, que São Paulo exercia nas comunidades primitivas que ele ia fundando. São Paulo devia sentir profundamente essa paternidade, tanto que escreveu: ainda que tivesses 10.000 mestres em Cristo, não tendes muitos pais. Ora,
fui eu que vos gerei em Cristo Jesus pelo Evangelho. E numa outra carta ele diz: filhinhos meus, por quem de novo sinto dores do parto, até que Cristo seja formado em vós. Não pode falar que sentiu a dor do parto, né? Só as mulheres sentem, né? Mas ele sentia porque para que Cristo fosse gerado, quanto ele sofreu. Ele foi, né, como nós sabemos, lapidado, sofreu naufrágio, esteve preso, né? Ele sofreu mesmo para que Cristo fosse gerado naquelas comunidades. São José Maria alguma vez chegou a comentar que o Opus Dei lhe custou sangue e lágrimas, e também foi muito custoso fazer o Opus Dei. E São José Maria, nosso Padre, nos gerou em Cristo para um espírito dentro da Igreja, de buscar a santidade no meio do mundo, de viver numa presença de Deus contínua, de ser contemplativos no meio do mundo, ele vai dizer, de conduzir todas as atividades nobres a Deus, de santificar o trabalho, de santificar a família. Ensinou os seus filhos a fundamentarem a sua vida na filiação divina, a serem filhos pequenos diante de Deus. Ensinou a termos uma devoção profundíssima à Sagrada Eucaristia como centro e raiz da nossa vida espiritual. Nos ensinou a viver uma unidade de vida, que nós somos sempre a mesma pessoa em todos os lugares. O cristão tem que ser um cristão de uma peça só, vai dizer São José Maria. E nos ensinou tantas coisas, a fazer um apostolado de amizade e confidência. Então, ele nos gerou para tudo isso, para essa vida espiritual dentro da Igreja. E seu exemplo foi maravilhoso. Quando alguém quer conhecer o Opus Dei, o que normalmente uma pessoa do Opus Dei que tem bom senso faz? É dizer, lê uma biografia de São José Maria, porque ele encarnou de tal maneira o espírito do Opus Dei, que a pessoa entende o que é o Opus Dei, lendo a vida dele. E ele exerceu essa paternidade com muita consciência. Ele dizia, eu tenho a certeza que eu só estou na Terra por causa disso. Essa é a minha missão, né? E ele dizia, de ser pai e guia e mestre de santos. Aquele que falava de santidade, ele levou uma vida maravilhosa de santidade, porque ele quis ir na frente, abrindo caminho para os seus filhos, ensinando com exemplo. E desde o começo da obra, desde o comecinho, ele foi percebendo que tinha uma paternidade. Uma história que é interessante de se notar, que um dos primeiros da obra, Isidoro Zorzano, foi colega, se não me engano, do ensino fundamental, ou melhor, do ensino médio de São José Maria. Então ele teve um encontro com São José Maria providencial, Deus fez que ele se encontrasse, São José Maria explicou o Opus Dei para ele passou a fazer parte do Opus Dei, no começo nem tinha nome, mas no comecinho ele chamava a São José Maria de irmão, e São José Maria também o tratava assim, como se fosse um irmão, mas logo, né, com pouco tempo eles perceberam que a relação não era de fraternidade. E ele, que tinha a mesma idade, se eu não me engano, de São José Maria, chamava ele de padre. E São José Maria chamava ele de hijo, que é filho. E essa paternidade espiritual de São José Maria, que também existe em outras instituições da Igreja, não é só no Opus Dei. Mas no Opus Dei tem uma característica, não digo que é única, mas que é própria, que é de ter muito carinho humano também. Uma vez São José Maria foi num convento e perguntou para uma freira se as outras freiras lhe tratavam com amor, né, com caridade. Aí a freira respondeu, padre, aqui me tratam com caridade, mas minha mãe me tratava com carinho. São José Maria não gostou nada disso. E ele escreveu, carinho. No Opus Dei tem que ter carinho. No dia que não houver carinho, teremos matado o Opus Dei.
carinho. E com São José Maria eu conheço pelas biografias, eu não conheci São José Maria pessoalmente, o nosso padre eu não conheci, mas a gente meditou tanto na vida dele que a gente sabe muitas coisas. Como ele tinha esse amor intenso por cada um dos seus filhos. Como disse em uma ocasião: tenho a alegria de vos dizer que, apesar de que agora sois milhares, o meu carinho por vós é tão intenso como naquela altura, que eram pouquinhos ao redor do nosso Pai, e que amo a cada um dos meus filhos como se fosse o único, com toda a minha alma. O Senhor que alargou, dilatou meu coração e o fez capaz de toda essa maravilha, dilatará também os vossos corações, se não vos afastardes dele. E nosso Padre transmitia e espalhava esse amor aos filhos com quem ele encontrava. Às vezes confessava abertamente esse amor: amo-vos, porque sois filhos de Deus, porque decidiste livremente ser meus filhos, porque procurais ser santos, porque sois muito fiéis e muito simpáticos. O olhar dele, né? Todos os meus filhos são simpáticos. Amo-vos com o mesmo carinho que sente as vossas mães, com os vossos corpos e com as vossas almas, com as vossas virtudes e com os vossos defeitos. Meus filhos, sinto muita alegria em falar-vos assim. Amo-vos como todas as mães do mundo juntas, e todos por igual, do primeiro ao último. Era um amor, né, que se derramava em palavras, em gestos. Tio Santiago, a gente chama assim o irmão do nosso pai, porque o irmão do pai é tio, né? Então, tio Santiago, ele dizia que nosso padre não era só padre, era madre, mãe também, né? Ele tinha um carinho tal pelos seus filhos, percebia imediatamente que alguém tinha emagrecido, se estava com dor de cabeça, se precisava de alguma peça de roupa. Ficava ansioso pelas notícias dos seus filhos espalhados pelos diversos países. E nosso padre adivinhava, como quem tem um sexto sentido, próprio dos pais e das mães, o estado de ânimo de um filho. Uma vez ele recebeu uma foto, eu conto essa história porque eu acho significativa, de umas moças do México. São José Maria olhou para a foto e comentou: fulana não está com boa cara, liguem para ela e perguntem se está tudo bem. Pela foto, e não estava tudo bem, né? Fala, nossa, o sexto sentido, né? Pela foto ele percebeu, aqui tem alguma coisa errada. Então São José Maria gostava de ver os seus filhos, dizendo que os filhos eram uma tentação para ele, porque ele podia perder muito tempo, né? Porque gostava de vê-los, né? Sair, estudar, cantarolar, rezar, jogar futebol, divertir-se, e ele tinha muito trabalho e às vezes queria estar com eles, né? E estava tão próximo que permitia que fizesse brincadeiras, e ele fazia brincadeiras, endireitava o nó da gravata de uma pessoa que tinha feito mal o nó, né? Limpava os óculos do outro que estava sujo, contava uma piada, acompanhava-os quando tomavam o café da manhã, animando-os a comer a fatia de pão que ele mesmo untava com geleia. Visitava-os no quarto quando eles estavam doentes, levando alguma coisa, às vezes um ponche quente. Uma história que me contou um argentino, quando eu estava em Roma, que ele tinha sido, né, o reitor do Colégio Romano, onde os fiéis da Presidência estudam para ser padre, né? E que na época tinha um argentino que estava gripado, que tinha perdido o apetite. E o nosso padre ficou sabendo disso e mandou chamá-lo e dizer, como ele era argentino também: o que vocês gostam de comer na Argentina? Aí esse argentino falou: padre, bife a cavalo e doce de leite, né? A São José Maria ligou para a administração, que são as moças que cuidam de nós, que são da obra também,
e disse: vocês podem fazer para o doente bife a cavalo e doce de leite? Né? E elas fizeram. Mais tarde, São José Maria ligou para elas, porque eu tinha um telefone para falar com a cozinha, com a administração, e perguntou: e ele comeu bem? A resposta delas: comeu tudo, padre. Mas, quer dizer, esse meu filho perdeu o apetite, então ele precisa comer uma coisa que ele gosta. Esse tipo de preocupação chegava o fundador do Opus Dei. E até nos conselhos ele era muito paternal, até maternal, né? Um vigário regional, uma pessoa que representa o próprio prelado, na época era presidente, mas de um país da América que não estava muito cansado pelo excesso de trabalho. São José Maria escreveu a ele da forma que se fala nesse país, com diminutivo: nessa temporadinha, despreocupa-te de todas as coisas do governo da tua região. Dorme bem, come e descansa. Está cansado? Vai descansar. Não se preocupa com o governo da tua região. Se não me engano, era o México. Nosso padre, chegava a perder o sono pensando nos seus filhos. Um dia um fiel do Opus Dei, que era médico, José Luiz Pastor, que era o nome dele, disse ao nosso padre que nosso padre parecia muito cansado e o aconselhou que procurasse dormir melhor. E São José Maria lhe respondeu: se eu dormisse é porque não vos amaria, é o carinho que me tira o sono. Ele ficava preocupado com algumas pessoas e não dormia, típico dos pais, e das mães, quando estão preocupados com o filho, perdem o sono. E quando estava com eles, fazia conhecer episódios da história do Opus Dei, abria o coração em confidência de pai, dava notícia da expansão da obra pelo todo mundo. E era muito natural, espontâneo. Alguém poderia pensar: o fundador do Opus Dei, talvez uma pessoa, e era mesmo uma pessoa de grande cultura, de grande capacidade intelectual, uma pessoa que Deus escolheu e deu muitos talentos, mas era de uma simplicidade, de uma alegria. Hoje em dia você pode ver vídeos no site do Opus Dei dele falando. E ele era especialmente afetuoso da sua maneira. Então, ele gostava de chamar os seus filhos de malandros, pilantras, bandidos, sem vergonhas. É claro que as pessoas da Opus Dei não era isso, mas era uma forma dele manifestar carinho. Olha uma carta que ele escreveu: querido Quinito, que Jesus te me guarde. Quem te ama a ti, bandido, mais que o padre? Na terra ninguém, está claro? Eu chamei de bandido, bandido, Mas era tão carinhoso esse bandido, Claro que ninguém se sentia ofendido, de ouvir bandido, E suas filhas e seus filhos éramos e somos o orgulho do nosso Pai. Ele dizia: quando faço oração, apresento-vos ao Senhor com orgulho, como as mães apresentam os seus filhos. Olha os meus filhos, olha a maravilha desses filhos, dessas filhas, que te oferece a sua juventude, o seu coração limpo. Olha as suas virtudes. Eu me curvo de joias com a vossa entrega diária, meus filhos. E assim encontro-me com uma certa autoridade para falar com nosso Senhor. Estás vendo? Esses são os meus poderes, a vossa entrega. Eu falo do orgulho dos meus filhos. E cuidou especialmente dos filhos. Quando existia uma grande confusão na igreja, não hesita em escrever cartas com grande força, com indicações bem precisas, para que ninguém se esfrie na piedade, que ninguém se acovarde no apostolado, para que ninguém se aborrece na sua entrega a Deus. Num período difícil, com falsas interpretações, até do Concílio Vaticano II, que havia muita confusão na igreja. São José Maria nunca teve confusão mental.
como esses grandes santos, ele tem uma visão superior, que entende perfeitamente o que está acontecendo e com grande equilíbrio vai avisando dos perigos, dos erros, né? E preserva os seus filhos da confusão. Muitas instituições da igreja entraram em parafuso, acho que vocês sabem, e muitas vocações se perderam. No Opus Dei, graças a Deus, não foi assim, porque imediatamente São José Maria começou a escrever cartas, explicando como as coisas eram e como deveriam de ser. Então, como defendeu a obra, gastou a sua vida nisso. Eu tenho incumbência de defender o que é do Senhor, ainda que seja à custa da minha vida, porque foi nessa tarefa que Ele me pediu que a empregasse. Eu tenho que defender vocês, e defendia. Então, esse orgulho que tinha, o que queria deixar era esculpido nos seus filhos, essa santidade de vida. Uma vez Dom Álvaro, que escreveu vários livros, São José Maria também escreveu vários, mas ele não se importava com isso. Ele poderia ter escrito muito mais, pela capacidade, mas não tinha tempo. E comentou para o Dom Álvaro, ele estava diante dos seus filhos, numa sala, e disse: olha que biblioteca, essas são as minhas obras, né? Os meus livros, né? Os meus filhos, porque olha que biblioteca. Os monumentos que eu quero deixar sois vós, meus filhos. Então que nós também possamos fazer parte dessa família, se Deus chama, claro. Como dizia São José Maria, falava que era uma partezinha da igreja, que era um caminho na igreja, que não era o caminho. Às vezes a gente vê algumas instituições que parece que elas se consideram o caminho, né? São José Maria nunca considerava o Opus Dei o único caminho. Até ele gostou uma vez de uma frase que ele viu em Valência, se eu não me engano, em que estava escrito: cada caminhante siga o seu caminho, né? Cada um siga a sua vocação. E graças a Deus, né, no centro do Opus Dei saem muitas vocações que não são para o Opus Dei também. Claro que a maioria sai para o Opus Dei, é normal que seja assim, que Deus atrai as pessoas que têm vocação ao Opus Dei, ao próprio Opus Dei. Mas tem abades, tem freiras, tem pessoas de várias instituições da igreja que saíram do Opus Dei. Porque a gente quer que cada caminhante siga o seu caminho, que cada um siga a sua vocação. Mas também que venham vocações à obra, né? Essa família. E como fazer parte dessa família? Penso que através do contato direto com o nosso padre, com o fundador do Opus Dei. Quando ele estava na terra, ele procurava os seus filhos. Agora que ele está no céu, nós temos que procurar. E veja que coisa bonita. Dom Álvaro nos contou que algumas pessoas mais velhas no Opus Dei, que participavam do conselho, do governo geral do Opus Dei, às vezes recebiam um papelzinho de São José Maria escrito "Habla-me". Fala desse assunto aí que ele deixou para a pessoa estudar, falar de alguma coisa, né? Fala-me sobre esse assunto, né? E que quando São José Maria foi ao céu, as pessoas recortaram o papel e deixaram só "Habla-me", fala-me. E vários fizeram isso, né? Para continuar falando com São José Maria. Agora nós podemos também conhecer o Opus Dei e São José Maria através dos seus escritos. Usar com frequência Caminho, Suco e Foja, que são livros muito bons para a nossa oração. Ler as suas biografias, aprender muito dos seus exemplos. Hoje em dia é uma biografia fantástica, porque o autor teve acesso aos apontamentos íntimos de São José Maria, que está nas notas de pé de página. Eu falo que esse livro parece que a nota de pé de página é melhor mesmo do que o livro, porque estão os apontamentos de São José Maria, que ele escreveu, né, apontamentos diários que ele escrevia na época. E é bonito ver também que os prelados do Opus Dei procuram manter
esse carinho, até por vontade de Deus. Santa Maria dizia em 1960, eu passarei. Levo já, naquela época, 32 anos à frente da obra. Depois virá um irmão vosso, a quem venerareis mais do que a mim. Beijareis onde ele pise, e amareis com carinho humano, abrindo de par em par vosso coração, com amor sobrenatural. Amai muito, inclusive com mais ternura filial. É muito importante. Deus quis que sempre tivéssemos um pai espiritual na terra, que é o nosso prelado, chamamos de padre. Pedimos a Nossa Senhora, Mãe da Igreja, Mãe do Opus Dei, que nos ajude em todos os sentidos a ter uma verdadeira família na Igreja. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.